Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora voltando então para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Claro, porque a obra não foi completada, não teria sido completada, né? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Isso aqui eu já expliquei uma vez, que o dormir em Cristo é uma expressão usada apenas para os salvos. Os perdidos estão mortos, os salvos estão dormindo. Mas esse dormir apenas se refere ao corpo. É muito importante isso, porque duas seitas extremamente erradas e malignas, que são as Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia, eles pregam o sono da alma. Isso não existe. Eles usam uma passagem lá do livro de Eclesiastes, que fala que os mortos nada sabem. Claro que os mortos nada sabem, porque ele está falando do corpo. E Eclesiastes não fala nada do céu. Eclesiastes é o livro da terra. É o livro das coisas que acontecem debaixo do sol. O que está debaixo do sol? A terra. A terra. Então, quando fala que os mortos nada sabem, é o corpo do morto, o defunto, o cadáver. Os cadáveres nada sabem. Mas nós temos evidências claras de que uma pessoa que crê no Senhor Jesus, ela vai imediatamente para o céu e fica lá extremamente acordada. Não tem nada de dormir no céu. Ninguém vai dormir no céu. Não é igual, né, aqui na terra. O próprio, aquela conversa que tem com o pai Abraão, né, que é um símbolo de Deus, ele está falando, ele está perguntando, ele quer ir mandar alguém ir atrás dos irmãos dele. Está num diálogo muito ativo ali. Quando os próprios profetas Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, eles não aparecem mortos, eles não aparecem dormindo, né? Lá não fala assim, que então apareceram Moisés e Elias dormindo no monte. Seria ridículo uma coisa assim. Eles aparecem ainda conversando e falando das coisas que iriam acontecer em Jerusalém, ou seja, da crucificação de Jesus. Eles estavam muito por dentro do que estava acontecendo e estavam conversando com o Senhor acerca da sua morte na cruz do Calvário. Então, fuja dessas seitas que pregam sono da alma, fuja. Não é só isso que elas têm de errado, não. Tem muitas outras coisas erradas. Essa semana eu assisti um documentário de uma seita religiosa que ela é a original dos Mormons. Eles são os Mormons no seu estado original. Porque quando Joseph Smith começou o mormonismo, né, ele foi morto, ele foi assassinado, ele virou mártir e tal, a seita tinha assim, doutrinas estranhíssimas, muito estranhas. Por exemplo, poligamia. Joseph Smith tinha acho que 27 esposas, se não me engano, tinha um número grande de mulheres e uma pancada de filhos, né? Porque eles achavam que o polígamo é a vontade de Deus. E o que outra doutrina do mormonismo original, porque depois, como veio com perseguições, com leis e tudo mais, eles pegaram e se retraíram, né? E acabaram não tendo mais a poligamia, pelo menos na versão versão maior do mormonismo. Mas houve uma divisão e outras seitas surgiram do mormonismo, mantendo aquelas doutrinas originais. Uma delas é a poligamia. Quanto mais mulheres um homem tem, mais abençoado ele é. Então no Netflix está passando um documentário sobre esta seita mais fundamentalista do mormonismo, que acabaram pegando lá o líder dela, né? E ele tomou 100 anos de cadeia, porque, na verdade, o que ele fazia?
ele promovia o casamento de meninas de 13 anos, de 12 anos de idade, com membros da seita, para eles terem mais esposas. E quando se casava com uma menina, claro que na lei americana e na lei aqui também, aquilo era pedofilia. Então, para poder casar, eles iam num outro estado, faziam um casamento secreto, e era o líder que escolhe quem casa com quem. Então, tem um velhão lá de 80 anos, vai uma menina de 12 e vai ter que dormir com ele, porque o líder decidiu que essa é a vontade de Deus. Então, você fica horrorizado de ver a lavagem cerebral que fazem nos membros da seita. O cara foi preso, foi condenado, vai ficar 100 anos na cadeia, e não vai ficar 100 anos porque já tem 60 e tantos anos, tem a minha idade, tem 67 anos. Então ele vai morrer na cadeia, não tem jeito. Mas da cadeia ele continua liderando a seita porque ele é chamado de profeta. Ele é um profeta. Eles têm um profeta na terra como o catolicismo tem um papa na terra, né? Agora, uma das outras doutrinas, e essas são mantidas dentro do mormonismo, é que o mormon fiel e a religião toda é em torno de você se manter fiel, de você se manter obediente aos profetas lá da religião. Tem muita coisa de revelação também. E se você se manter muito fiel e for assim, nota 100 não de 100 anos de prisão, que nem tomou o líder lá, né? Nota 100 em termos de fidelidade. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser transformado num Deus. Num Deus. E aí você vai ter poderes de um Deus. Inclusive, podendo criar o seu próprio universo, com os seus próprios planetas, suas próprias galáxias, e reinar sobre esse universo, ser o Deus desse universo. Parece que eles tinham um videogame, acho que era SimCity, né? Que você simulava uma cidade. Os primeiros videogames de PC tinham SimCity, simulador de cidade. Então você criava a cidade e você reinava em cima da cidade. Tem muitos games desses que são assim, né? Você é o rei e você manda em tudo. Você faz as guerras, você destrói, constrói e faz tudo. Então isso aí é a doutrina mormon. Pô, muita gente não sabe disso. Que audácia, que pretensão de querer se tornar rei. Rei não, Deus. Né? Pretensão pouca é bobagem, né? Deus, se tornar Deus. E eles dizem que o Senhor Jesus foi um bom mormon no passado, foi muito fiel e ganhou essa prerrogativa de poder, então, criar os mundos e tudo mais. Bom, chega de falar bobagem, vamos falar da verdade agora. Eu falei muita mentira do mormonismo, né? Mas para alertar, porque é uma religião muito sedutora, que promete um monte de benefícios, né? Não, venha para a nossa igreja, você vai aprender a falar inglês, você vai poder ir para os Estados Unidos, morar na casa de uma família americana. Eles usam muito disso. Uma vez uma menina mormon num ônibus começou a querer me cantar para a seita dela, né? Ah, mas na igreja dos santos dos últimos dias, você pode viajar depois, ser um... Eu falei, minha filha, tudo isso que está falando, Satanás já me ofereceu. Porque Satanás é quem tenta agarrar as pessoas com promessas. Tudo te darei se prostrado me adorares. Aí eu perguntei da certeza, se ela tinha certeza. Não tinha certeza nenhuma. Ela não tinha certeza, porque como você está num processo de melhoria contínua, você nunca chega a 100%. E eles não sabem, não entendem o sacrifício de Cristo. Percebe? Vamos ver aqui no versículo, estava no versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Lembrando sempre que dormir em Cristo não é perder a consciência, ok? É o corpo. Porque como aqui está falando de ressurreição, o assunto é ressurreição. Ressurreição do quê?
Do espírito, da alma? Não, do corpo. Do corpo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.